galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pai e Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome de Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Mateus capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos participaram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. Versículo também 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Queridos, essa palavra aqui, vai falar que Jesus nasceu e 3 magos são avisados, através de uma estrela que brilha muito forte ali sobre o lugar onde Jesus estava. Então esses 3 reis magos, eles vão sair de onde eles estão para ir ao encontro de Jesus, para conhecer Jesus, E eles chegam e falam assim: olha, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela no oriente e a gente veio para adorar. E o rei Herodes ouviu isso e ele ficou alarmado. E aí o que ele faz? Chama os sacerdotes e fala: olha, onde que nasceria o Cristo? E aí eles respondem: em Belém da Judéia, porque está escrito assim, assim, assim. E aí o que Herodes faz? Chama os 3 magos e fala: olha, vai lá, busca informações precisas sobre o menino e volta aqui para me falar, para eu também ir lá para adorar. Mas na verdade, queridos, o rei estava intentando no seu coração matar Jesus. Muitas vezes as pessoas falam coisas que na verdade no coração delas elas têm outra intenção. Elas estão falando algo, elas estão agindo de uma forma que parece que elas querem o bem, que parece que elas estão de acordo com o que está acontecendo, mas na verdade elas não estão concordando com nada daquilo e elas estão arrumando um jeito de mexer naquela situação. E aí o que vai acontecer? Deus vai falar, com os magos em sonho, para não voltar pelo mesmo caminho, O versículo 12 vai dizer que eles são avisados por Deus em sonho para não voltar à presença do Herodes. Então o que eles fazem? Eles seguem por outro caminho, porque se eles chegam ali na presença de Herodes e não falam nada, creio eu que Herodes iria ficar muito nervoso e poderia até assim fazer mal para a vida daqueles 3 homens. Então o Senhor avisa para eles voltarem por outro caminho. E ainda a partir do versículo 13 aqui até o versículo 15, tem a epígrafe, a fuga para o Egito. E vai dizer: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, e fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Então, queridos, existem situações na nossa vida que nós vamos precisar fugir da presença de algumas pessoas. Porque aqui no caso, eles estavam lidando com um rei enfurecido e com medo de perder o trono dele. Porque ele já estava sabendo que o possível Cristo tinha nascido. O Cristo, no caso, impossível para ele, porque ele não tinha certeza de nada. Mas que o possível Cristo, o próximo rei, tinha nascido
e ele pensava que era um rei que ia governar assim fisicamente. As pessoas de primeiro não entendiam que o reino que Jesus pregava era um reino espiritual. Então ele estava com medo de perder a sua coroa. E existem pessoas ao nosso redor que se sentem ameaçadas por aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Às vezes aquilo que o Senhor colocou na nossa vida não é uma ameaça para ela. Não vai tirar ela do posto que ela está exercendo ali. Mas ela se sente ameaçada. E aí o que ela faz? Ela começa a lutar contra a nossa vida. E aí a gente pode pensar assim, não, mas Deus pôs na minha vida, não tem quem tira. Se fosse para José e Maria pensar assim, eles poderiam ter pensado, não, Jesus é o Cristo. Deus vai proteger ele até no último, eu vou ficar aqui na minha cidade, na minha casinha, porque Herodes não vai ter poder sobre a vida dele. E os magos também poderiam ter pensado, não, o Herodes está tentando encontrar a vida de Jesus, mas ele é o Cristo, não pode acontecer nada com ele não, nós vamos voltar lá pelo caminho, seja o que Deus quiser. Mas, queridos, nós precisamos ser prudentes. Quando nós somos avisados de que alguém está assim, contra aquilo que Deus tem nas nossas vidas, muitas vezes o que nós precisamos fazer é fugir. José não ficou ali para ver se Herodes ia ter poder contra a vida de Jesus ou não. José não ficou ali para lutar contra Herodes com as próprias forças. O que ele fez? Obedeceu a Deus. Juntou as malinhas dele, juntou as malinhas de Maria, de Jesus e foi para o Egito porque Deus tinha ordenado. Queridos, existem certos momentos na nossa vida que a gente vai ter que pegar a promessa, embalar essa promessa, embalar o propósito de Deus, agarrar com força e fugir. Fugir de certas pessoas, fugir de certos ambientes, porque senão, queridos, tem pessoa que chega e mata aquilo que Deus pôs na nossa mão e a gente nem percebe, tá? Existem pessoas que matam o nosso propósito e a gente nem percebe. A gente fica nessa autoconfiança de que não, nada pode me deter, nada pode me parar. O Espírito Santo está comigo e o Espírito Santo está te falando, olha, agarra esse teu propósito, agarra essa tua promessa e foge, porque o inimigo está chegando e você vai ficar sem jeito de se defender. Você está falando assim, não, essa pessoa aqui, não pode fazer nada contra mim. Essa companhia aqui não vai me atrapalhar, não. Deus é comigo. E Deus está falando, foge. Foge dessa mesa. Foge dessa pessoa. E nós estamos brincando com fogo. E esses versículos aqui são a prova viva de que em certos momentos a gente não pode ficar para ver o que vai acontecer, querido. A gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa praticar alguma ação. Nesse momento aqui, não estava no momento de orar, de pedir misericórdia, estava no momento de embalar Jesus nas mantas e fugir. Mas Deus não vai deixar Herodes fazer nada. Deus já tinha dado uma ordem, fugir para o Egito. Isso custou algo de José e de Maria? Com certeza. Entendeu? Eu não sei se eles tinham casa no Egito. Eu não sei se eles tinham lugar para ficar no Egito. Eu sei que eles pegaram o que eles tinham, pegaram Jesus e foram para onde Deus mandou. Tem certos momentos que o Senhor nos pede para fazer coisas que nos tira da nossa zona de conforto. Gente, mas eu não tenho casa para o lugar que Deus está me mandando ir. Gente, mas eu não tenho segurança financeira para o lugar que Deus está me mandando ir. Mas se o Senhor está te mandando ir, é porque Ele está tentando proteger algo maior. Às vezes José tenha sentido medo, porque ele estava com um filho recém-nascido, um filho especial, preciosíssimo, porque tinha uma promessa gigante de Deus sobre a vida de Jesus. E José e Maria, enquanto Jesus era criança, eles tinham a responsabilidade de proteger Jesus, de serem pais, de educar. Então, eles estavam com uma responsabilidade gigante nas costas, e José ainda mais porque ele era o pai de família, ele era o homem da casa.
Então talvez José tenha sentido medo. Como eu disse, eu não sei se eles tinham lugar para ficar no Egito, mas talvez ele tenha pensado: meu Deus, mas como que eu vou fazer, né, para sair com a minha esposa aqui recém-parida, né, que se fala, recém-mãe, enfim, o meu filho recém-nascido. Mas ele confiou, queridos, ele confiou que se Deus estava mandando ele deslocar daquele lugar que aparentemente era confortável, é porque ele estava ali talvez perdendo a sua estabilidade financeira, talvez ele estivesse perdendo ali o controle da situação, mas Deus estava protegendo um propósito maior. Então existem certos momentos que Deus nos manda fazer algo que parece que nós estamos fugindo assim da nossa estabilidade e a gente fica meio baqueado. Mas se o Senhor está te tirando da sua zona de conforto, se o Senhor está te mandando fazer algo que agora você não está entendendo, se Deus está mandando você fugir de uma mesa, se Deus está mandando você fugir de uma amizade, se Deus está mandando você fugir de perto de uma certa pessoa, de um certo lugar, é porque Ele está protegendo uma coisa maior na sua vida. É porque Ele está mantendo um propósito maior na sua vida. Jesus era um projeto de Deus, mas cabia a José e a Maria obedecerem à voz de Deus e fugir daquele lugar. Abraão, Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E o que ele fala? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus nem falou onde que era o lugar. O que Abraão fez? Catou as trouxinhas dele e saiu andando. Do jeito que Deus guiou ele saiu andando. Por quê? Porque existem certos momentos que Deus vai nos tirar da nossa estabilidade, mas é para cumprir algo maior na nossa vida. Não tem como Deus fazer nada na nossa vida se nós não estivermos dispostos a obedecer. Talvez se José tivesse ficado ali, Herodes ia chegar, entendeu? De algum jeito ele ia descobrir, porque Herodes era rei, gente. Herodes tinha gente 24 horas por dia mandado dele. Ele mandava, fazia, vai, ia. Então, se José tivesse ficado ali dando sopa, provavelmente Herodes ia descobrir onde que Jesus estava, ia mandar gente lá. E se José não tivesse vigiado, talvez pela falta de vigilância, pela falta de cuidado com o propósito de Deus, com a promessa de Deus na vida deles, eles tivessem perdido Jesus ainda pequeno. Mas Deus não cuida? Cuida, mas Deus estava cuidando quando mandou o sonho e falou: olha, sai daqui. Então, queridos, não espere para ver. Se Deus está te falando, faz. Se Deus está te falando, sai. Se Deus está te falando, fica. Porque Deus sabe de coisas que nós não sabemos. O Senhor tem projetos que nós, de primeira, assim, não entende. Mas Ele tem um propósito em tudo que Ele nos manda fazer. Então, nesse dia, confie no Senhor. Confie no direcionamento de Deus para sua vida, ainda que isso esteja te tirando da sua zona de conforto, querido. Em nome de Jesus, agarra essa promessa, embala essa promessa e foge do mal. Foge do mal, foge dessa tentação, foge da sua zona de conforto. Porque se o Senhor está te impulsionando a fazer isso, é porque Ele está protegendo, é porque Ele está velando pelo propósito que Ele colocou na sua vida, é porque Ele está velando pela promessa que Ele colocou na sua vida. Então não fuja de nenhum direcionamento do Senhor, obedeça, porque tudo que o Senhor nos pede tem um porquê. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pela nossa casa. Nós te agradecemos, meu Pai, por este momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou agora, meu Pai, para aprender da Tua palavra. Nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua presença nas nossas vidas, meu Pai, que é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, meu Pai, do que todas as riquezas deste mundo. Nós te agradecemos, meu Pai,
pelo fôlego de vida, pela saúde. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está assistindo esse devocional agora, meu Deus. E eu te peço, visita, meu Pai, a vida dela. Visita, meu Deus, a casa dela. E ajuda essa pessoa, meu Pai, a proteger a joia que o Senhor colocou dentro dela, a joia que o Senhor colocou na mão dela, meu Pai, o propósito, a promessa que o Senhor confiou a ela. Ajude, meu Pai, com que ela tenha a responsabilidade de guardar aquilo que o Senhor colocou na mão dela, meu Pai. Ajude, meu Pai, com que ela tenha a sensibilidade de ouvir a voz do Teu Espírito Santo, meu Deus, e obedecer cada direcionamento que o Senhor passa para ela, meu Pai. Porque se o Senhor está direcionando essa pessoa para fora da zona de conforto dela, se o Senhor está direcionando essa pessoa para fora de um certo ciclo de amizade, Senhor, o Senhor tem um propósito em tudo isso. O Senhor está velando pela Tua promessa, o Senhor está velando por aquilo que o Senhor pôs na mão dela. Mas talvez essa pessoa não esteja entendendo, meu Pai. Por que ela está, meu Deus, ficando sozinha? Por que os amigos estão se afastando? Mas Deus, em nome de Jesus, faça com que essa pessoa entenda, meu Pai, que existe um propósito, meu Deus, nisso. Ela não está sozinha, meu Pai. O Senhor está com ela o tempo inteiro. Então ajuda, meu Pai, essa pessoa a proteger aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela, Pai. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a se santificar, a ler a Tua palavra, a se dedicar, meu Pai, no tempo devocional com o Senhor, para que ela tenha sensibilidade de ouvir e entender o direcionamento que o Senhor está dando para a vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!